Você sabia por que é tão vantajoso entrar com ação no juizado especial e por que tanta gente prefere por esse caminho? Ninguém vai descobrir agora na nossa mini aula sobre o tema. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Belmiro, sou professor de Processo Civil aqui da Múltipla e vamos agora bater um papo sobre juizados especiais, que é uma importante ferramenta, um importante órgão jurisdicional para que a gente possa entender como é que ele funciona e suas vantagens e desvantagens diante dos processos em vara comum. Mas antes de começar a conversar, queria pedir que todos vocês se inscrevessem no nosso canal para acompanhar novidades. Temos muito conteúdo a ser apresentado, sempre com dicas importantes. Ativar o sininho em todas as nossas redes sociais e vamos lá começar a bater um papo sobre isso. Os juizados especiais, eles foram previstos na nossa Constituição Brasileira de 88. Então, desde lá, já trazia a ideia de um juizado especial para poder atender melhor ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e também o próprio acesso à justiça, uma concepção de um autor muito importante chamado Mauro Capelletti, parece nome de comida, né? Mas na verdade é algo que é delicioso, porque vai possibilitar o acesso mais amplo possível à justiça. Para as pessoas que são, como eu, mais antigas, vão se lembrar que os juizados especiais antes eram chamados de juizados de pequenas causas. E até hoje muita gente denomina juizado dessa maneira. Mas não é a forma adequada. Eu vou já por quê. Em 88, a Constituição Brasileira foi devidamente promulgada e trouxe a previsão no Poder Judiciário da possibilidade de criação de juizados especiais com a presença, inclusive, de juízes leigos para ajudar nas demandas. Função exclusiva que eu sempre estou ocupando e também estou lá trabalhando já há alguns anos já. Então, nesse caso daí, os juizados especiais, eles foram, na verdade, editados em 95, assim criados, com uma legislação específica, que é a famosa Lei 9.099 de 95, que não é a única lei sobre o tema, mas é uma de um conjunto de 3 leis diferentes. Essa mesma lei, 9.099 de 95, ela é uma lei que traz, em sua primeira parte, juizados especiais cíveis, o que também abrange juizados de defesa do consumidor ou de relações de consumo, como assim preferirem, e teremos também, numa segunda metade dessa lei, os juizados especiais criminais. Os juizados especiais, eles, na verdade, vieram a ser criados com o objetivo de trazer um amplo acesso ao público e também à própria comunidade. E dessa maneira, editados pelo 9.099 de 95, não é composto apenas por uma única lei, mas por 3 leis que compõem o chamado microsistema jurídico dos juizados especiais. Esse microsistema, ele é composto não apenas por juizados especiais cíveis, o que abrange também o de consumidor, como também os chamados juizados especiais federais, ou apelidados de JEF, e também juizados especiais da Fazenda Pública, esses na esfera estadual. O objetivo dos juizados especiais foi tentar pegar uma forma simplificada de procedimentos com base no antigo Código de Processo Civil de 73, já revogado pelo atual Código de Processo Civil de 2015, chamado até então de novo CPC, nem tão novo assim, mas que ainda muitos chamam dessa maneira, portanto. O CPC antigo, de 73, era um código bastante rigoroso, formalista, que respeitava, vamos dizer, os grandes teóricos do processo civil, sobretudo da doutrina alemã, também da doutrina também italiana. Já o CPC atual, ele veio a trazer princípios mais ágeis para a utilização na justiça, como, por exemplo, o princípio da primazia do mérito, em que vícios processuais que não causem prejuízos, eles na verdade são desconsiderados. O que é importante é apreciar o mérito e trazer a tutela também satisfativa dos direitos. Já os especiais são muito inovadores. Ele é composto de vários princípios próprios, o que se destaca com relação ao princípio da simplicidade, da informalidade, da celeridade, da oralidade e outros tantos também específicos. Os princípios voltados para o aspecto de informalidade e simplicidade, em resumo e em conjunto, quer dizer que nós temos uma certa simplificação do formalismo de atos processuais e com o objetivo também de haver
de evitar, na verdade, que muitos vícios processuais possam vir a ocorrer. Como exemplo, temos justamente que, nos juizados especiais, nós podemos, inclusive, realizar citações e intimações por telefone, até por WhatsApp. Esse é um aspecto voltado à informalidade. A nossa vestimenta dos juizados especiais, antes de haver uma recente simplificação na justiça como um todo, começou lá atrás, em que até se dispensou com os advogados que utilizam roupas masculinas, no caso, tivesse que utilizar paletó e gravata, justamente por causa de aproximar e simplificar as relações. Temos também alguns recursos que são utilizados já especiais de maneira mais assim simples, com a possibilidade de se opor embargos declaratórios, que é aquele recurso para poder então corrigir um erro da sentença, uma obscuridade, uma contradição, para serem opostos inclusive de maneira oral, maneira verbal. Claro que se a sentença também for dada em audiência. Então não tem como você também gravar esse tipo de recurso, obviamente. Como são leis que já têm um certo tempo aí, né, no caso de vigência, então nós temos os chamados FONAGES, ou enunciados do Fórum Nacional de Juizados Especiais, que acabam funcionando para a gente como uma espécie de enunciados doutrinários quase que jurisprudenciais. Parece confuso. E acreditem, muitos de nós trabalhamos no dia a dia nos juizados, a gente torce um pouquinho, né, a boca com relação a estar enunciado. Mas a verdade é que eles ajudam bastante o intérprete a aplicar algumas lacunas que ocorrem nesse tipo de sistema. Sobre a simplicidade, por exemplo, se fala que os juizados especiais podem ter ações e podem ter provas simples a serem produzidas. Então, por exemplo, os juizados especiais cíveis não tem, por exemplo, não se admite a prova pericial, porque a prova pericial com peritos do juízo, pagos com honorários de perito, isso não pode juizado especial de jeito nenhum. E acreditem, tem muita gente que entra no juizado especial achando que lá dentro vai ter perícia. Cuidado, porque nos juizados especiais federais, que foram criados sobretudo para poder cuidar de ações voltadas a questões previdenciárias, lá tem que ter perícia, não existe como não ter, e por isso que temos uma lei própria que é diferente, aplicável justamente à esfera federal. Voltando para estadual, então a maneira que nós temos, por exemplo, de contornar esse aspecto da complexidade, que segundo o enunciado específico do próprio FONAGE, a complexidade não está no tipo de demanda em si, mas está em como a prova foi produzida. Então, por exemplo, se numa ação de negativação ou discussão de possível fraude de um contrato que se fizeram em seu nome por conta de uma assinatura feita por uma pessoa que você desconhece, se a questão tiver que ser resolvida apenas com base na assinatura, na perícia grafotécnica, aí não tem condição. O juizado, ele acabaria, no caso, levando à extinção do seu processo sem apreciar o mérito. Você poderá ainda buscar esse tipo de reparação, esse tipo de amparo judicial na vara comum, custando mais caro, pagando horário de perito e por aí afora. Mas, por exemplo, se isso não for algo a ser questionado, ou se de repente as partes produzirem por si só perícias individuais, particulares, documentadas, autenticadas, até por cartório muitas vezes, a gente consegue, portanto, superar essa questão. O fluxo do juizado especial, ele é baseado na celeridade. E é aí que entra o papel fundamental dos conciliadores e dos juízes leigos. E, dessa maneira, esse tipo de fluxo processual dos conciliadores e dos juízes leigos acaba permitindo que o juizado possa atuar e sempre trazer sentenças e resultados jurídicos de maneira mais ágil para todos nós. Eu sempre acho importante que vocês possam olhar os especiais com muito carinho, porque nós temos profissionais que vão sempre ter demandas que não seriam possíveis de acesso para todos nesse tipo de seara, e com base nisso nós teremos sempre o acesso à justiça para causas como do consumidor, da sua compra através de aplicativos, através de algum tipo de situação que nunca pode chegar à justiça, a não ser por esse importantíssimo instrumento. Eu agradeço muito a que vocês tenham ficado até agora no nosso vídeo. Eu peço normalmente que vocês, se quiserem, eu convido vocês a poder inscrever nossos canais, canal do YouTube e todas as redes sociais também. E estamos aqui para mais dicas e nos acompanhem, porque sempre tem coisa boa vindo por aí. Um abraço a todo mundo. Tchau, tchau.